Olá, pessoal. Vamos entrando aqui. Como vocês estão? Tudo bem? Boa noite nesta sexta-feira. Frio por aí? Hoje, um pouco frio aqui, mas nem tanto quanto já fez essa semana aqui em Curitiba, que chegou a 0, gente, muito frio. Hoje eu vou trazer aqui no nosso divã integrativo uma pessoa muito especial, a Silvia Queiroz. Ela é especialista em sagrado feminino, ela é doula, ela já é avó, ela é campista e bailarina. Gente, uma pessoa integrativa, né? A gente vai ter muito o que conversar. A Silvia já entrou aqui, eu vou convidá-la para o nosso bate-papo e vai ser muito gostoso aqui saber um pouquinho mais sobre ela. Vamos ver aqui se dá certo. Eu já mandei o convite aqui para a Silvia. Conseguiu, Silvia? Será que você está por aí? Oi, Tudo bem? tudo bem você? O que eu Tudo tô fazendo? certinho, Silvia. Nossa, mais uma vez, às vezes acontece isso aqui, eu não estou te vendo, mas eu Você estou não te tá me ouvindo. Você está me vendo? vendo? Não, Não? também Também só não. está me ouvindo. Olha, gente. Bom, mas o mais importante é a gente se ouvir, né? É verdade. A gente se ouvir aqui direitinho. Deixa eu ver se tem. Mas acho que é isso. Uhum, tá. Então vamos lá, estou te Então vamos ouvindo. lá, Silvia. Vamos bater um papo aqui sobre a sua história, que estou curiosa para saber mais. Uhum. Então tá Gente, para bom, quem vamos lá. não sabe, né? Eu e a Silvia, a gente se conheceu aqui em Curitiba mesmo. E até mandei para ela que houve uma sincronicidade, né, das datas, né? Às vezes é Uhum. difícil a gente conseguir marcar um dia, né, que as duas agendas estejam batendo. Mas o interessante foi que foi bem na data, né, de há 6 anos, Nós nós estávamos encerrando. estávamos em Uhum. curso de Acho que foi, cromoterapia. se não me engano, foi o dia do encerramento do curso de cromoterapia, o Isso presencial. mesmo, Uhum. foi isso mesmo. E eu achei interessante, falei, gente, era para ser hoje, né? Olha a É data. verdade. Era para a gente cogitou sexta passada, né? E eu falei, não, Uhum. vamos deixar para sexta que vem. E era bem esse dia. Isso, que Bem lindo, legal. né? Ai, Sim, adoro. essas Então, coisas. Silvia, conta um pouco aí pra gente, né? Dentro dessas mil funções e atividades, dessas mil Silvias que você é, né? Como que tudo começou? Se você quiser falar um pouquinho da sua infância, né? Suas vontades, seus desejos, seus primeiros estudos, enfim, fique à vontade para contar um pouquinho pra gente. Eu vou mostrar para você, porque quando você me passou uma listazinha, né, de, de pontos assim que poderiam ser abordados na nossa conversa, eu fiquei Isso.
eu falei assim, meu Deus, que interessante, porque tudo que tinha ali parecia um roteiro de um caderno que eu fiz, que é esse Ah, aqui, ó. que Esse, ca- legal, Sil. esse caderno aqui, eu ganhei do meu filho mais velho, Gustavo, no Natal. Deixa eu ver até, deve Uhum. ter anotado aqui qual Natal que foi. 2020. Eu ganhei esse caderno Ai, dele. E aí, aham. eu resolvi fazer nesse caderno alguns relatos sobre mim, mas não assim uma autobiografia bem fiel a dados, a fatos, nada disso. Sei. Aham. É, Era mais, como eu escrevi aqui, é, aos meus filhos e netos para que conheçam um pouco do meu interior. Então era mais falando um pouco de mim, mas mais das coisas da alma, assim, sabe? Nem Sim. tanto, aham, nem tanto uma história, assim. Só que aí eu coloquei aqui um pouco da minha infância, né? Então, comecei falando um Aham. pouco da minha infância, depois a adolescência, a idade adulta, as coisas que eu gosto. Então, é muito Uhum. interessante, porque eu falei assim, nossa, Gente. era só pegar o meu livro, ó, manda para a Thaís e a Thaís vai olhando. Ai, vou adorar ver o dia que a gente se encontrar e me mostra. É verdade. Que Porque lindo aqui isso, eu Silvia. coloco assim um pouco de fotos, eu fiz aqui, ó, não sei, você não está vendo, né? Não, eu tô ouvindo e pensando já nas coisas Ah, que eu já vi você fazendo. eu coloquei fotos minhas desde uns 10, 12 anos até hoje em dia, fiz tipo uma linha do Uhum, tempo. E aí a, a criança, Silvia, uhum. eu fui uma criança assim, muito feliz, né, Thaís? Porque eu nasci numa família com meu pai, minha mãe e duas irmãs mais velhas. Eu sou a terceira, a Aham, caçulinha, e eu nasci, elas nasceram com um ano e pouquinho só de diferença entre elas, e eu uhum. demorei 6 anos para nascer depois. Então eu fui assim, muito esperada, não só pelos meus pais, mas pelas duas, né? Que estavam uma com 7 anos e uma com 6 anos quando eu nasci. Ah, Então, que eu legal. nasci justamente no dia do aniversário da minha irmã do meio, coisa que já é meio rara, né? É verdade, nossa, que interessante. As duas na mesma data. E a data é 31 de dezembro. Ah, ah, Então, veja que é um negócio assim bem curioso, porque ó, ela é uma nasceu, data forte, é aniversário da Rita Lee. viu? E aí eu nem sabia, olha que legal. E aí, É seis interessante, anos né? depois dela, 6 anos eu nasci. Então, a minha mãe falou para ela que ela ia ganhar uma bonequinha que ia andar, falar, uma boneca diferente. Você sabe que eu acho que ela acreditou um bom tempo nessa história, porque essa Ela irmã queria cuidar cuidou, de você. uhum, ela cuidou muito, muito de mim, muito. Eu era uma criança assim bem difícil para comer, dei muito trabalho para minha mãe. Olha, jura, Eu Silvia? não Olha. comia, aham. E aí eu tive anemia profunda e tal, tal, tal. Então, essa irmã, ela cortava toda a comidinha, fazia um bolinho assim, cantava, punha a velhinha, cantava parabéns, dava na minha boca, assim. Olha que linda, Silvia. É, Aham. bem interessante. Então, eu tive assim uma ligação bem grande com ela, né? E a outra Uhum. irmã, ela era só um ano mais velha, mas Sim. ela ficou muito cedo moça. Ela começou a se Ah, interessar pelos meninos, tal, muito cedo. E essa outra é bem moleca, assim, sabe? Então eu brincava com aham. ela. Ela já era mocinha, já tinha namorado, e ainda brincava comigo. Oh, coisa boa. É bem interessante. E eu vivi no interior, né? Eu sou de Jandaia do Sul, que é uma cidade entre Maringá e Jandaia do Londrina, Sul. lá Sei, sei. no norte do Paraná. E Uhum. aí eu vivi até os meus 11 anos no interior. Então era aquela vida Ah, maravilhosa de interior, que a gente verdade. saía, ia para a escola a pé sozinha, os pais não precisavam Uhum. levar, aí É, voltava,
Aí almoçava, ia pra rua e falava assim, eu vou na casa da fulana hoje. E a mãe Uhum. sabia mais da gente até escurecer, né? A gente vivia assim, na casa de uma, na casa de outra, nos quintais, subindo em árvore, brincando de bets na rua, e lá fazia Uhum. bastante calor, né? Então, mesmo de Sim. noite, assim, os pais colocavam as cadeiras na rua, ficavam conversando, e a gente continuava, Ah, brincava de sim, continuava a esconder à noite. brincadeira. Uhum. Uhum. Brincava de pique-esconde, brincava de tudo. Então foi uma infância assim maravilhosa, né? Não podia ter sido Sim, melhor. é uma infância de verdade, uma infância gostosa, né? É, Livre. ia para riozinho, assim, juntava a criançada, ia riozinho bem raso, mas fazia coisas que hoje em dia as crianças nem imaginam, né? É verdade, Subir né? em Sim. árvore, Uhum. comer goiaba na árvore até doer a barriga, essas coisas assim. Oh, coisa boa, que legal. E aí foi adultecendo. É, aí com 11 anos eu vim para cá. Eu sempre falo pro meu marido que eu sofri bullying, ele dá risada de mim, eu conto pros meus filhos também. Porque quando eu vim para cá, eu tinha 11 anos, eu era bem do Sim. interior, né? Eu falava verde, porta. Uhum. E lá a gente fala o i, né? E puxa assim, por exemplo, leite, né? Ah, é. Leite quente. E aí, quando eu Uhum. cheguei aqui, todo mundo falava presente, né? A professora falava, É. fulano, presente. E aí chegava na minha vez e eu falava, presente. E aí a turma inteira ficava assim, tch, 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 tch. Meu Deus. E daí eles achavam engraçado, porque eu falava os R's muito puxados e tudo, né? Então Uhum. eu era meio assim, a caipira do interior que tinha chegado aqui. Mas tudo bem, não foi assim uma coisa traumática. Mas Sim, minha sim. mãe Minha mãe conta assim que das três filhas, eu tive a adolescência mais típica, assim. Eu tive uma adolescência mesmo, porque as outras Sei. duas passaram pela fase, mas assim, passeavam, já tinham namoradinho, Uhum. gostavam de ir em lugares que os jovens gostam de ir, né, de dia, e pediam para ela, ai, deixa eu ir tal lugar, tal lugar, tal lugar. E eu não, eu tive um mergulho, assim, bem profundo e eu queria ficar dentro da minha casa, dentro de um quartinho. A gente não tinha um quarto individual, né? A gente dormia as três Sei. irmãs juntas. Uhum. Aí, no apartamento que a gente morava, tinha um quartinho daqueles. Apartamento antigo tinha dependência de empregada, né? É Lembra? verdade. Sim, aham. Também morei no. Lembra, eu morei com meus avós, né? Então, É. E aí, aquele quartinho que era da dependência de empregada, que minha mãe fez lá uma despensa, eu me enfiava lá sei. dentro, você acredita? Eu me enfiava lá dentro Olha, para poder ter um lugar só meu. E só daí, seu. Você queria ir para o seu mundinho. e daí lia muito. Eu li todos os livros infanto-juvenis da biblioteca aqui da escola que eu estudei. Li todos. Olha. E Uhum. aí eu me enfiava lá e eu queria ficar lá lendo, queria ficar sozinha. Quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu fiz a carteirinha da Biblioteca Pública do Paraná. Sei. Ah, Eu já estudava, conheci. Linda essa biblioteca. Uhum. é, eu estudava no Colégio Estadual do Paraná. Lá também Ah, tinha biblioteca. Mas eu tinha uma sei. amiga, bem amiga, assim. E aí a gente foi lá e nós duas fizemos a carteirinha da biblioteca pública. E a gente adorava ir Uhum. para lá e pegava os livros e tal. E daí eu ia para casa. Aí eu comecei a ler muito livros assim de meditação transcendental, de viagem astral, uns livros assim. Começou cedo mesmo, o processo. É, foi cedo, foi bem cedo. E aí eu queria vestir só roupas neutras, bem assim, cinza. O meu cabelo era bem comprido até a cintura, eu não queria prender, era sempre um rabinho mais assim para baixo, uma trança. E a minha mãe se preocupava muito comigo, assim, Ai, porque imagino, é. uma menina que se veste de cores neutras, cabelo, não usa maquiagem, se tranca num quartinho para ler.
ela ficou super preocupada, tanto que ela falou para o meu pai, nós precisamos levar essa menina no psicólogo, ela é muito diferente das irmãs. Exato, porque tinha as irmãs ali para comparar, né? Uhum. E aí, tudo bem, assim, não levaram, não sei por quê, não podiam ter levado, né? Mas é que naquela época não existia muito isso, né? A terapia, mesmo com psicólogo, era só para É, pessoa que tivesse algum problema muito evidente, né? Assim, muito exato, né? grave. Não vinham como hoje, até em busca, quero um autoconhecimento, quero, né? É um Sim. outro movimento hoje em busca da terapia também, né? Então, mas aí é, eu comecei, né, nesse mundo aí dos temas mais da mente humana, né? Sim, isso é É muito interessante. interessante e eu adorava ir na feirinha hippie, sabe? Ah, Aqui hoje em dia é feira de artesanato, né? Ali sim, no sim. centro, aos domingos. Só que quando eu era adolescente, já tinha essa feira lá na Praça Rui Barbosa, só que chamava Feira Hippie, Hum, de Curitiba. olha que legal. Tá. É, e tinha muitos hippies, no caso, assim, né? Pessoas que faziam o artesanato, vendiam lá, colarzinho, bijuteria e tal. Sim, Era os únicos tipos de adereços que eu me interessava, para o desespero da minha mãe. E já aí, estava imersa na arte, né? Queria coisas é, únicas, foi se isso mesmo. descobrindo. Aí eu ia para lá todo sábado e minha amiga, tinha várias amigas minhas lá do colégio estadual que fazia ensino médio, também gostavam de ir lá. Aí a gente ia para Uhum, lá. E aí eu comecei a fazer amizade com esse povo que frequentava a feira hippie, né? Então, sim. assim, muito cedo na minha vida, aí eu comprava incenso, porque eu adorava incenso, aí eu botava incenso no meu quarto. Porque depois nós mudamos de apartamento, minha irmã casou Sei. e eu fiquei com um quarto para mim. Foi, Aham. assim, um dos pontos altos da minha adolescência. Porque daí Sim, eu tinha podia um lugar seu, né? Aí. Isso, eu podia ficar lá no meu quarto, acender meu incenso, ler os meus livros, fazer minhas meditações. Então, aí foi muito legal. E eu comecei a frequentar, ia para festivais, assim, que tinha de música. Eu adorava, né? Sempre Sim. gostei bastante. Ai, que E bom. Aham. nessa época, a dança, porque a dança sempre foi uma constante na minha vida, né? Na Ah, verdade. entendi. Sempre teve Nessa presente a dança. Uhum. Nessa época ela estava meio adormecida, porque assim, quando Uhum. eu era bem pequenininha, lá em Jandai ainda, eu gostava muito de dançar. Na época Uhum. dos Roberto Carlos e o Erasmo e a Vanderlei Sim. e, e aí as minhas irmãs iam para a escola e eu ainda não ia. Aí eu ficava chorando que queria ir. Elas estudavam no colégio de freiras e eu chorava até as freiras deixarem eu ficar lá no colégio. E aí eu ficava com elas lá dentro na cozinha, elas cozinhando lá tal. E você acredita que eu subia, elas me botavam em cima da mesa lá na cozinha e eu cantava e dançava as músicas da Jovem Guarda, Jovem cantava. Guarda. Olha que maravilha. Silvia, já era um grupo de mulheres, você vê, né? Tava entre as Então, freiras. é, aham. Ai, que Então interessante. eu sempre adorei dançar. Só que daí, na minha adolescência, por essa característica mais introspectiva, assim, daí a dança deu Uhum. uma paradinha. Só que aí Sei. depois, quando eu tinha 18 anos, que eu já estava na Uhum. faculdade, aí a minha ancestralidade falou mais forte, e aí eu sou neta de espanhóis, né? Minha avó e meu avô Hum, paterno vieram da Espanha. sei. Não sei se você sabia dessa minha origem espanhola. E aí eu comecei a fazer dança flamenca. Ah, tá explicado, entendi. Aí eu fiquei fazendo dança flamenca há alguns anos ali na faculdade. Nossa, Uhum. muito bom. Foi bem Ai, é legal. linda. Dança flamenca é maravilhosa. Uhum. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu saí da casca, né? Já foi Uhum. descobrindo, primeiro descobriu o intelecto, depois foi descobrindo o É. corpo, né? Deixa eu passar aqui na parte da Silvia, aqui no meu, na minha.
o meu relato aqui, né? Ah, Eu coloquei um pedaço aqui que você tinha falado sobre poesia e tal, né? isso, suas inspirações, né, Minhas Silvia? Uhum. inspirações. Então, quando eu estava lá na minha adolescência, eu gostava muito de ler Hermann Hesse, Ah, sabe? nossa. Aham. Então, o Hermann Hesse, ele também, assim, muito introspectivo, né? Ele é um poeta alemão. Aí Uhum. eu coloquei aqui no meu caderno, para os meus filhos e netos, um pedaço Sim. de uma poesia dele que eu gosto muito, e daí tem uma parte aqui que fala assim: a ave sai do ovo, o ovo é o mundo. Quem quiser nascer precisa destruir o mundo. Então, eu acho muito Perfeito. legal isso aqui. Eu consegui entrar, né, nesse processo da adolescência, mas depois eu consegui quebrar a casca do meu ovo, e quando eu Hum. estava com 18 anos, eu, né, me abri totalmente, assim, fui Se dançar dança abriu, flamenca. a gente fala, né, até um refazer do ego, né? Uhum. Que Aí eu coisa fui dançar linda. dança Uhum. flamenca, daí eu passei no vestibular, daí eu comecei a faculdade, daí eu conheci o grande amor da minha vida e comecei a namorar. E faculdade do que na época, Silvia? Então, eu fiz odontologia, minha primeira Fez formação. odonto, né? Eu lembro disso que Uhum. você falou lá no É, curso. Eu falei, ai, deixa eu puxar para ver se era isso mesmo. é, porque assim, essa irmã que eu nasci no mesmo dia que ela tinha terminado odontologia. E Ah, a gente ah. era super amiga, né? E aí, até quando eu fui fazer a faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer, como a maioria dos jovens com 17 anos, né? Que eu tinha que escolher. É, nossa, Aí, é uma pressão, gente do é, céu. foi a primeira vez que eu tive contato com uma psicóloga. Aí, eu Uhum. fiz uma orientação vocacional. Foi muito bom. Você veja que interessante, Ai, que né? Em legal. Ah, 1982. Você vê que naquela época até que foi bem interessante. Aí o claro. próprio, o próprio cursinho indicou e várias pessoas foram fazer. E era em grupo. Foi muito legal, porque foi uma terapia em grupo. E aí Uhum. ela foi orientando, orientando, orientando. A gente fazia sessões à noite. E aí eu queria biologia, né? Da área biológica. Eu sabia que eu queria da área de saúde. Aí fui indo, 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 indo. Fiquei entre medicina e odonto. Aí eu falei para ela que se eu fosse fazer medicina, eu ia fazer pediatria. Aí ela me chamou um dia e falou assim: Silvia, eu acho que você não deveria fazer pediatria, porque você veja, naquela época ela já falou assim: você é uma das pessoas mais maternais que eu já vi na minha vida e Sim. você não vai aguentar as perdas e os sofrimentos com as crianças, porque Uhum. vai uma coisa, né? Aí eu falei: tá, então tá bom. Então não vou fazer medicina. Aí eu falei, então vou fazer odonto. Aí ela, até no último dia, ela falou assim: você não tá fazendo odonto por causa da sua irmã, né? Que você é muito ligada a ela. Falei, não, não tô, não, vou fazer tal. E acabei fazendo. Só que olha só que Olha que interessante. interessante. Não, porque o odonto, eu imagino você é muito delicada, você faz as coisas, precisa ser uma pessoa minuciosa, né? Porque nos dentes, gente, Uhum, esse trabalho nos dentes, né, é uma arte também, né? uhum. É bastante manual, né? Mas tem essa É, parte do trato com o ser humano, né? E quando eu fui fazer odonto, sim. eu também fiz uma eu fiquei fazendo um estágio que na época não tinha pós-graduação em odontopediatria aqui na Universidade Federal. Mas nós fizemos um ano de um aperfeiçoamento em odontopediatria e eu acabei atendendo, nos 9 anos de clínica que eu fiz, Uhum. só crianças e gestantes. Então, na Olha, verdade, olha o trabalho. na verdade, Gente, é incrível, né? é incrível como as coisas vão vindo e indo, mas sempre em ciclos e assim o foco, as coisas que a gente realmente gosta na vida, elas vão aparecendo, né? E Bom, a as gente portas vão se abrindo, o caminho vai se fazendo, né, Silvia? é muito incrível isso, porque assim é, eu já gostava de atender gestantes e crianças, mas crianças muito pequenas, eu atendia bebezinhos mesmo. E Ah, aqui dentro
Porque eu nunca tive consultório particular. Eu, desde Sim. o comecinho da faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar em serviço público, sempre. Aí eu Aham, já aham. terminei a faculdade, já fiz concurso, já passei, já comecei a trabalhar na prefeitura, primeiro em Araucária, e depois logo em seguida em Curitiba. Então, Uhum. eu sabia que eu queria ser uma profissional do serviço público. E dentro do Sim. serviço público, a parte da promoção de saúde é muito grande, muito maior até que nos consultórios. Então, tinha assim, Uhum. o programa da gestante, o programa do bebê, que você já pegava a mãe e fazia toda a parte, não só clínica, mas de orientação para ela, de como ela iria cuidar desse bebê futuramente. E depois os Olha, bebês iam, desde recém-nascido, eles começavam a ir, e você ia acompanhando aquela criança e ela crescia sem cárie, sabe? Era olha que muito legal. bacana, bem Uhum. legal. E eu acabei me envolvendo só com esse tipo de trabalho de prevenção e promoção de saúde dentro do meu trabalho clínico, né? Sim. Aham. Só que aí, bem rapidamente também, eu fui convidada para fazer o concurso na Universidade Federal do Paraná para formar auxiliares e técnicos que trabalham com dentista. Aí eu fui e comecei a ser professora. E aí, Olha, aham. quando eu tive meu segundo filho, aí não dava para ser dentista, professora e mãe de dois. Pelo menos eu, na minha concepção de vida, eu não queria isso para mim, nem para eles, né? Aí eu falei assim, não, eu vou deixar ou um ou outro e vou Uhum. ficar com as crianças um tempo, né? Aí Sim. eu Aham. decidi ficar só na universidade, porque na universidade eu era mais flexíveis os horários e outra, eu Ah, tinha férias quando ele ótimo. estava em férias, né? Porque É, na prefeitura tinha é, um mês do ano. Aí quando sim. eles estivessem de férias, eu não ia estar. Eu falei, Uhum. gente, é o melhor dos mundos ser professora quando você é mãe, sabia? Então, é que acompanha realmente esse tempo da criança, né? E quando eles estavam em férias, eu estava em férias. Então, foi Sim. muito bom. Foi muito bom Eu acho que criar os até meus por filhos. isso a gente tem muitas mulheres na pedagogia, muitas mulheres, né, na educação. Uhum, sim, Uhum. e aí foi assim que eu fui, eu pulei aí, né? Da adolescência, já casei e agora já tive os filhos. Que Ai, legal, que legal. e aí eu fiquei E- 25 anos como professora na Ah, Universidade Federal. E depois a universidade, ela, em 2008, a sei. parte técnica, que eu dava aula para cursos técnicos, né? A parte Uhum. técnica toda migrou para o Instituto Federal do Paraná. E aí eu terminei a minha carreira no Instituto. Ah, entendi, Silvia. Olha que Uhum. legal. Toda uma Foi trajetória mesmo, é. foi um salto bem grande que teve, né, no ensino técnico no Brasil. Foi muito bom o que aconteceu. Uhum. E aí os institutos federais, eles começaram a preencher uma lacuna muito grande que tinha no ensino brasileiro, que era a falta de ensino técnico, público, né? Sim, Porque sim, tinha só os cursos, o ensino médio normal, e depois todo mundo ia para a universidade, só que nem todo mundo ia. E aí as pessoas ficavam sem exatamente. formação, né? E É, aí, a é. partir de 2008, a rede de ensino técnico federal duplicou, triplicou, ficou muito, Uhum. ficou bem interessante, né? E aí, Sim, foi, dando mais oportunidades, né, Silvia? nossa, muito. Essa Que rede que tem coisa agora boa. é uma rede bem. E são todas as áreas do conhecimento, né? Aqui em Aham. Curitiba tem a área dos cursos da saúde, tem toda a área da tecnologia, tem a área dos serviços, e é bem interessante aí para o Completo, né, pessoal. Silvia? É. Uhum. Ai, que Que coisa fica com uma boa. formação que, na verdade, o mercado quer muito, né? Porque às É vezes verdade. é muito mais fácil Não você é todo mundo, conseguir. é como você falou, não é todo mundo que vai conseguir fazer uma faculdade, tudo mais, né? Precisa trabalhar mais rápido, Exato. E pode fazer o técnico, e às vezes é o técnico que alavanca para depois conseguir fazer a faculdade, né? fazer a faculdade, exatamente. É, Eu sou fã é. número um dos cursos técnicos, a bandeirinha. Também, né? Mas tá certo, lógico, veio daí, né? E É que, colaborou.
É que, na verdade, eu vivenciei esse processo todo, né, de Uhum. implantação, e aí eu trabalhei na reitoria, e aí eu vi como a coisa ia ampliando e como foi funcionando e impactando na vida dos jovens, né? Foi muito bom. Claro, Silvia, é verdade, é verdade. E aí, quando foi como professora, e a doula? Quando nasceu a doula? Então, a doula foi assim. Eu já tinha essa paixão por gestação, parto, puerpério e bebê. Sim, não, você tinha paixão, já trabalhou, Então, eu trabalhei foi como trabalhar com dentista. as gestantes, né, com as crianças, então quer dizer, Uhum, já estava ali, né? já. Como que E quando, aflorou tudo isso? É. e quando eu estava para me aposentar, eu já fiz um plano, digamos assim, de aposentadoria, porque eu queria trabalhar num trabalho voluntário. Aí eu pensei, porque eu já trabalhava como voluntária na Pastoral da Criança muito, muito tempo que eu trabalhava. E eles trabalham basicamente com gestantes e crianças de 0 a 6. Então, eu já tinha Uhum. feito capacitação na Pastoral da Criança, porque, inclusive, nas minhas aulas, quando eu trabalhava saúde bucal, promoção de saúde, eu trabalhava tudo que se pode fazer em cada ciclo de vida. E o primeiro ciclo de vida é na gestação, que você começa a Exato. trabalhar, Uhum. né? Então, assim, eu trabalhei muito com as alunas, como você ser mais saudável desde a barriga da mamãe, Uhum. depois na primeira infância e tal, tal, tal. Então, Uhum. na pastoral da criança, eu já tinha tido essa vivência muito grande, tanto na prática quanto na minha formação. E aí eu Uhum. falei, eu vou trabalhar com isso depois. Aí eu falei, então eu vou fazer o curso de doula, que eu Ah, ah. que eu falei de fazer no curso de doula, depois eu vou conseguir trabalhar bastante nessa parte. E eu tinha, assim, uma quedinha, porque quando eu estava no Instituto Federal, eu trabalhei muito com as enfermeiras. A gente fazia muita parceria. Sei. Aham. Porque o meu trabalho como professora, eu tinha que Uhum. fazer o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Tá. Aham. Aí a parte da extensão sempre foi a minha paixão, que é né, essa presença da universidade dentro das comunidades. Então, eu levava minhas alunas Que para tudo legal. quanto é lugar que você pode imaginar, para a gente falar sobre saúde bucal, promoção de saúde geral e tal. Então, Coisa boa. Aham. eu sempre fui extensionista. E aí, o que que acontecia? É, eu trabalhei com as alunas, né, levando Uhum. elas para fazer dentro de espaços de creche, de escolas, fazer atividades. Uhum. Nós fomos em locais que cuidam de adolescentes, projetos Aham. sociais, e a gente não fazia só um trabalho voltado à saúde bucal. O que que aconteceu? Eu acabei reunindo um grupo grande, todo mundo da saúde lá, tinha enfermeiras, as Sim. dentistas, pessoal Aham. da massoterapia, as Uhum. psicólogas, todo o grupo da saúde, a gente ia num determinado lugar e fazia projetos de promoção de saúde com esse grupo, que podia ser criança, podia ser adolescente, podia ser idosos. Então, eu trabalhei Sim, que muito com o pessoal da maravilha. saúde. Uhum. Uhum. A gente fazia projetos multiprofissionais de saúde Pois é, dirigidos integrativos, né, Silvia? Aham. bem integrativo, dirigido a Uhum. vários públicos. E daí eu percebi que se eu tivesse que escolher de novo para fazer um outro curso de graduação, quando eu Sim. voltasse na cápsula, no túnel do tempo, Aham. eu talvez tivesse feito enfermagem. Isso eu descobri depois de muito. Aí Sim, sim. eu Ligados ao sempre falo assim, cuidado, à saúde, né? não que eu tenha me arrependido de fazer odonto, não, não é isso. Eu fui Aham. feliz como dentista. Mas depois, trabalhando nesses projetos multiprofissionais, eu falei assim, gente, eu acho que eu teria sido uma boa enfermeira. Aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o curso de doula e aí eu vou Uhum. trabalhar no hospital. E foi o que aconteceu, né? Eu Ah, fiz o curso de que doula. legal. Aham. É. Aí eu fui no Vitor Ferreira do Amaral, que era uma maternidade, eu acho que é a mais antiga, talvez, do Paraná. Sei. Ficava ali na Avenida Iguaçu.
Infelizmente, ela fechou na pandemia, não abriu mais. Mas eu É. trabalhei mais de um ano lá como doula voluntária. Foi uma experiência maravilhosa, muito boa. E Nossa, é depois que uma ela fechou, realização também, né? Dessa outra uhum, vontade que estava aí, né? é. Não, Uhum, e como aposentada, assim, foi um trabalho muito legal. Porque a minha uhum. experiência daí, eu levava a experiência de doula, de mãe e de vó, né? Então, Exato. é, E até de eu fiz. profissional, né? Cuidando das Ah, sim. gestantes, das crianças. Então, estava ali completa a coisa, né? Eu senti assim Uhum, que as mães, as moças, assim, elas uhum, confiavam muito em mim, por ser sim, uma senhora. E quando eu falava assim, ai, meu filho, né, o primeiro foi assim e tal, mas o meu neto foi assim, o parto e tal. Então, assim, parece que elas confiavam mais, né, é na verdade. experiência, É, não só como doula, mas a experiência de vida, assim. é Muito legal. verdade. Depois eu trabalhei Uhum. mais um ano aqui no HC, como doula. Tá. Olha que interessante. Sempre assim, eu fiquei trabalhando como doula, depois eu fui lá doular Uhum. o meu primeiro netinho, né? Que nasceu e Uhum. agora tem 5 anos. Então foi muito bom para mim também, porque eu também aprendi muito e depois eu Uhum. pude ajudar com o meu neto. E na É segunda vez, verdade. eu Uhum. fiquei aqui no HC, e aí eu trabalhei muito com uma enfermeira especialista em amamentação, e depois eu fui lá receber minha segunda netinha que nasceu, que agora tem 1 ano e meio. E aí, nossa, quanta coisa que eu aprendi aqui que eu também pude ajudar lá a Ajudar, minha né? nora. É verdade. Nossa, que A vida é assim, maravilha. né? É uma, É, são, são os dois lados, né? Você dá e recebe o tempo todo, né? o Geralmente, tempo quando você dá, todo. você recebe mais do que deu. É verdade. É É. isso mesmo, né? Até uma forma Uhum, de gratidão, de contribuição, né? O que que a vida quer de é. mim, né? Uhum. Então, mas aí que entra o sagrado feminino, né? Que eu pus lá, que eu sou Sim. especialista. Da E, onde não, isso, entra? nós temos tempo. Eu quero que você inspire as pessoas aqui que estão assistindo. Porque tem gente, né, você vê que tem essa vontade, não sabe por onde começar, às vezes não sabe ler a própria história, como a gente está lendo aqui a sua, e fala, nossa, tá Uhum, vendo? Olha, foi ali na Odonto, mas já trabalhava com criança, já tinha isso, já, né? Então a gente vai ali arrumando as pecinhas, né, desse quebra-cabeça da uhum, vida, e aí, de repente, uhum, inspira quem está ouvindo aí, que gostaria, né, também de trabalhar com o sagrado feminino, outra como dolo e tudo mais, quem quer dançar, né? uhum. Então, acho que A dança, inspira. Deixa eu a olhar para a dança minha nós deixamos vida. para Onde que isso depois. aparece? É, abre É, porta, vai abrir porta. Uhum. a dança é um capítulo à parte aí da aposentadoria, que ela veio com Isso. tudo agora. Então, Vamos chegar lá. mas voltando ao sagrado feminino, foi assim. Porque quando eu fiz o curso de doula, ele é um curso de Uhum. curta duração, né? Ele é uma capacitação profissional, mas ele Sei. foi bem intensivo. Eu fui lá para o Rio de Janeiro, que tem a primeira doula do Brasil, a Fadinha. Eu fui fazer com Uhum. ela, falei, quero fazer com ela. E aí eu fui para lá e fiquei lá um final de semana intensivo. A gente ficava das 8 da manhã às 8 da noite. Então era assim Uhum. bem forte. Tinham profissionais médicos, outras de várias especialidades e psicólogos e advogados para falar parte jurídica. Nossa, foi bem intenso mesmo, foi muito bom. Só que era Uhum. de curta duração. E aí Sei. tinha toda a parte técnica, digamos assim. Aí eu falei assim, não, Uhum. mas eu queria um curso que me desse uma base mais ampla para trabalhar com mulheres. Aí eu fui para a Sei. internet procurar. Aí quando eu fui procurar, eu encontrei Sagrado Feminino lá na Faculdade Espírita, aqui em Curitiba. E Ah. estava lançando, era a segunda turma. Tinha tido uma primeira turma e Uhum. era um sábado sim, um sábado não, a cada 15 Uhum. dias. O sábado inteiro, das 8 da manhã às 18 horas. Então era assim uma carga horária bem pesada, não era um cursinho que eu ia fazer Exato. rapidinho. É. 2 anos de curso e a Uhum. carga horária com TCC, com tudo, reconhecido pelo MEC como Uma especialização. formação. É. É uma Uhum. formação. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer. Até porque, quando eu abri
o, o programa do curso, eu falei assim, Sei. meu Deus, porque eu fui procurando assim, eu queria uma coisa assim que me desse mesmo uma base mais mais de psicologia, porque assim, Uhum. quando eu tinha a parte técnica da doula, mas eu sabia que você lidar com o parto, né, o momento do parto, do puerpério, são momentos muito intensos psicologicamente, Exato. e eu iria É. ver pessoas sofrendo, né, Uhum. Com a e que as transformação pessoas ali, né? Uhum. E que Uhum. as pessoas iam precisar do meu apoio, que eu ia ter que estar emocionalmente muito bem, porque eu tenho que estar muito Verdade. bem Uhum. para cuidar do outro, eu tenho que estar muito bem, né? Então eu falei Exato. assim, quando eu abri o programa, eu falei assim, É. nossa, isso aqui parece que o curso foi feito para mim, né? Porque assim, Não teve dúvida, né, Silvia? não É. tive dúvida. Eu abri e falei, vou fazer minha matrícula agora. Porque assim, é, o Sagrado Feminino, ele trabalha muito assim com primeiro com você, né? Então, quando a gente chegou lá, os professores, o coordenador já falou assim: esse é um curso vivencial e Uhum. terapêutico. Primeiro Uhum. para vocês e depois para Sim. outras mulheres que vocês possam vir a trabalhar. Então, já falava tudo isso lá no começo, eu falei assim, é isso que eu preciso. Eu preciso primeiro me curar, preciso ser uma mulher inteira, né? Para Verdade. depois Uhum. para depois eu poder trabalhar com outras mulheres. E Sim, e eu aí, acho isso ótimo. Tudo que a gente pode uhum, vivenciar, né? Realmente participar de algum processo assim, para depois a gente ver, poxa, isso funcionou comigo, isso foi legal, vi sentido, exato, é esse o caminho, uhum, né? A gente tem mais certeza, passa pelo sim, processo, né? exato. Primeiro você vivenciar tudo aquilo que você quer depois, né? Uhum. Conduzir Sim, pessoas, mas como que você não vai ter passado antes, né? Pelo caminho. sim, Como é que eu é vou conduzir verdade. alguém por um caminho que eu não passei ainda? Então Pois foi é. assim, fechou muito, muito com o que eu queria, Uhum. esse curso. Porque ele trabalha assim com é, tudo o que as mulheres vivenciavam antigamente, Uhum. né? Nossas ancestrais, a sabedoria ancestral Sim. feminina, e que foi sendo perdida ao longo dos anos, né? Uhum. Principalmente né, nas mudanças de relações entre homens e mulheres, e a mulher ir para o mercado de trabalho, e tudo isso, e os papéis, né, do masculino e do feminino na sociedade moderna, a gente foi perdendo um monte de coisas que foram sendo sufocadas, ou foram sendo abafadas, ou foram sendo discriminadas, né, como não mais necessárias. E também, por exemplo, a questão, o que a gente via lá? É, eu vi no programa, né? Vocês vão ver muita coisa sobre ervas, né? O uso das ervas Uhum. é, na medicina, medicina mais natural. A questão Sim. dos benzimentos, a questão do tarô, por exemplo, as Uhum. danças ancestrais, é, Sim. com muitas coisas que eram domínio do conhecimento das mulheres e que depois foram sendo deixadas de lado. Ou porque veio Uhum. muito forte, por exemplo, a medicina muito calcada no cientificismo e começou a dizer que, É. não, né? Esse negócio de ervas e benzimento, não, isso aí é coisas que não tem nada a ver, que são Uhum. superstições e não devem ser usadas. Então, as pessoas que faziam É, aquilo. até se você pensar, opa, isso aí tira meu lugar, porque se você curar com isso, não é necessário um médico. Ah, Aham. Então, e as parteiras, né? No meu caso, as mulheres, até exato. pouco tempo É, atrás, a minha avó, todos os meus tios, meus pais, tudo foram recebidos como parteiras. tudo de parteira, é Não, não, verdade. imagina, não, isso não pode mais. Então, aquele conhecimento ancestral que a mulher tinha sobre o próprio corpo, sobre o corpo das outras mulheres, sobre os ciclos todos, o quanto esses Uhum. ciclos estavam ligados à natureza, todo esse conhecimento foi sendo retirado, ou foi sendo desqualificado, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a ler tudo aquilo, eu falei assim, meu Deus, é tudo isso que eu quero saber na vida. Mexeu, né? Mexeu com o seu interior ali. Ah, Aham. sim.
Aham. E aí eu fui, fiz o curso e foi, sim, maravilhoso, né? A gente Uhum. começou em 20 e poucas, a gente terminou poucas conseguiram terminar, até por É, conta da duração, né? E de ser nos finais de semana. Então, assim, roubavam muito os nossos finais de semana com a família. Então, nós terminamos em poucas, mas foi, assim, maravilhoso o curso para mim. uhum. Me trouxe exatamente aquilo que eu queria, que foi esse encontro comigo mesma, minhas curas Sim. interiores. E o Passar por esse aprendizado, processo na prática, né, Silvia? sim. Aham. Porque ele era bem assim, de manhã a gente fazia a parte mais teórica com as professoras e à tarde era sempre prática. Aquilo que tinha sido abordado de manhã, à tarde era Uhum. prática. E nós Sim. tivemos, foi muito interessante também, dentro desse curso, uma parte do sagrado masculino, justamente Uhum. porque a gente tem que trabalhar o nosso feminino e o nosso masculino em nós mesmos e nos outros Uhum. também, né? Por exemplo, Sim. nossos filhos, quem é mãe, né, e pai, conseguir educar um homem que tenha esse feminino também curado dentro de si, né? É Então, verdade. nossa, foi um curso assim muito que minha cabeça foi assim, ó, seria muito bom. É, Expandiu, né? Expandiu, se conectou com outras coisas. sim, seria muito bom ter feito mais nova, né? Mais jovem. Sei. Mas É, cada vida é uma história. Então, se foi eu nesse acho, momento Silvia. E que eu às tive essa. vezes, eu acho também, principalmente esses cursos que mexem com autoconhecimento, né? Tanto a psicologia, a psicanálise também, né? Eu acho que é Uhum, interessante fazer numa fase madura, porque já é passou por verdade. várias vivências, assim, você faz de uma outra forma isso, né? A própria Aproveita mais, né? filosofia. Talvez, É, né? é sim, Silvia, é isso mesmo. Uhum. Então, mas aí foi assim. Eu, eu acho que foi muito bom para o meu trabalho como doula, realmente, ter tido essa vivência, porque eu fiz esse curso assim, um Claro. ano antes de eu me aposentar, eu comecei, e Uhum. depois continuei fazendo um ano depois de me aposentar. Então, foi bem ali na minha girada de aposentadoria que eu fiz o Sagrado Feminino. Sim. Então, foi muito bom para mim, como pessoa, particularmente, Claro. É, porque essas viradas de vida, né? Esses momentos sim. de morte e renascimento, que a vida é cheia Uhum. de morte e renascimentos, né? É isso Esse ciclo mesmo, é. de vida, vida, Ciclos. morte, vida. É, É. vida, morte e nova vida que vem. Então, foi muito bom eu ter feito isso bem nessa época que eu estava mudando, que me ajudou É. bastante a enfrentar as mudanças da menopausa também, né? Que são bem Ah, complicadas, claro. Enfrentar os né? seus próprios ciclos internos aí, né? Exato. Uhum. Então, tendo também o apoio de mulheres, porque foi muito legal, assim, que quando eu estava fazendo esses cursos, Uhum. eu fiz inclusive com você, né? O cromoterapia ali Sim. presencial. Eu Aí lembro depois. até que lá na Ah, Cromo você falou do Sagrado Feminino. Bom, eu já me uhum. apaixonei por você quando você entrou na sala, se eu preciso dizer. Ai, tá Eu aí. acho que a gente sente quem vai ficar A com a gente, assim, é vibração. uma coisa, né? A gente sente quem Uhum. faz parte do caminho, é uma coisa impressionante, né? Ah, com certeza, a E gente é, houve uma identificação. Eu lembro um dia que você levou umas fotos do jardim da tua avó, não foi uma coisa assim? foi, eu tenho um álbum que eu fiz, né? Falando do É, eu Jardim me da Minha Avó. Aham. encantei. Falei, não, ela tem a sensibilidade, ela vai ver além de formas e cores. Eu falei, a Silvia vai. Então, e aí foi interessante que nessa fase que eu estava enfrentando a mudança da aposentadoria e menopausa e tudo, eu Sim, fiz vários cursos com você, né? Vamos ver se a gente verdade. lembra. Ó. Eu fiz a cromo, aí veio a Uhum. pandemia. Aí nós É, começamos a fazer as mandalas, né? Os cursos de isso. mandala. Não, nas mandalas você, nossa, desabrochou milhares de coisas. Não foi? Nossa, Silvia, eu Foi. achei tão lindo esse seu caminho nas mandalas. Não, porque nós fizemos assim. Primeiro nós fizemos o curso de mandalas, que eu acho que era o primeiro básico. Aí depois nós Sei, é. fizemos mandala dos elementos,
que nós fizemos da É, terra, e fogo, do ar e da água. isso. Depois nós fizemos um outro processo que foi mandala dos sonhos, lembra? Perfeito, é isso mesmo. É. Aham. E eu não sei se teve mais algum. Teve só de mandalas? Eu fui Porque depois. fazendo É, muita e coisa, muito grupo de eu fiz mandala. todos eles com você, Você né? fez, eu lembro que E- você fez, e aí a gente te convidou também para participar lá do grupo Gold, né? Isso. É porque Lembra nessa época das senhoras? da pandemia a Uhum. gente estava viajando muito, eu e meu marido, nós começamos a acampar, que é outro É assunto. verdade. Não, aí O é verdade. assunto Acho não que eu preciso acaba. falar um pouco sobre isso também. É. Aí é um assunto que não acaba. Aí nós começamos a acampar. E aí eu comecei a estudar sobre os banhos de floresta, que é aquela terapia Nossa, japonesa. isso E eu foi me lindo. encantei com aquilo. Por quê? Porque na pandemia eu pirei muito. Eu fiquei, Não, tive todos crise nós, de Silvia. É. ansiedade. Uhum, É, mas foi uhum. assim, a época da minha vida que eu mais enfrentei problemas, né, emocionais e tudo Sim, foi na sim. pandemia. E você Uhum. sabe disso porque eu sempre, Thaís, eu tô assim, 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 faz um floral para É. mim. Aí ela me manda, oi, Rosana, Rosana pode ser. Ah, Então, boa noite, Rô. Você tá vendo e ouvindo a gente, Rô? Que a gente tá aqui, ó, só na intuição aqui, só na... é porque eu estou só me vendo, mas não estou vendo a Thaís. E a Thaís também, É, né? é isso mesmo, Silvia. Mas a gente tá se ouvindo aqui, nós estamos Isso conectadas, mesmo. né? Uhum. Estamos batendo papo muito bom. Então, e aí, eu na pandemia pirei muito, né? Fiquei mal, e Sim, aí sim. Uhum. é, essas viagens que nós fizemos, que daí nós ficamos bem isolados mesmo. Nosso isolamento social foi perfeito, porque meu É, marido reformou o carro, né? Nós fizemos uma estrutura que dava para a gente dormir no carro, com cozinha, com banheiro, com tudo que é uma caminhonete, e gente, fantástico. Uhum. virou Um motorhome. um, motorhome, mas digamos assim, um mini motorhome bem artesanal. Mas a gente foi para Santa Catarina, nós conhecemos quase todos os campos que tem lá para o interior. Santa Catarina tem uma tradição de campismo bem maior que aqui no Paraná, então tem Sim, muito. eu ia com meu tio para lá, Uhum. né? Meu tio teve um É, motorhome, né? que legal, E aí, Thaís. Você teve essa a gente podia ter experiência. se encontrado em outras épocas. Olha aí. Não, mas na nossa época, a gente teve uma época de campista lá quando era bem adolescente, que a gente ia para Ilha do Mel e tal. Mas depois Ah, paramos, na época dos filhos, paramos, né? Porque daí sim. com 3 crianças ficava meio complicado, né? Não, Mas não aí dá. É, voltamos na são outras pandemia. aventuras. É verdade. Aí voltamos na pandemia com tudo e ficávamos lá isolados. E aí eu comecei a estudar sobre essa terapia do banho de floresta. E aí, Uhum. nossa, me fez muito bem, muito bem. E você me convidou para falar sobre esse tema para um grupo de idosos, né? Não foi? Isso, foi isso mesmo, o Grupo Gold de Uhum. idosos que a gente teve com a Cris, Isso também foi mesmo. muito legal. E aí você participou e fez esse banho de flores, foi lindo. Ah, a Rosana escreveu, né? Sim, vendo e ouvindo bem vocês duas. Então tá tudo certo, Silvia. Que bom. Podemos continuar tranquilas. Então, mas já que tocamos nesse assunto do campismo, foi muito legal Sim. assim o que aconteceu, porque nós retomamos o campismo e com esse carro aí reformado, a gente na pandemia foi por tudo quanto é lugar, assim, porque daí a gente ficava de segunda a sexta nos campos, não tinha ninguém. Então a gente podia É, estar nossa, fora do ambiente, porque senão a gente ia ter passado a pandemia preso, né, no apartamento. preso. É É. verdade. É. E os dois aposentados, né? Então, aí foi assim uma bênção, né? Poder estar. E aí conhecemos um monte de lugares Uhum, e aí acendeu essa. Porque meu marido, na verdade, ele aposentou para isso, né? Para viajar. É o sonho uhum. dele. Já falando de sonhos. Sim. Oi, Alessandro. O Alessandro é cuidador Ah, do meu pai. que legal! Bem-vindo! Outro que Então, trabalha com cuidado.
Aham. trabalho com cuidado. E aí, a gente, o sonho dele era viajar pelo Brasil, pela América Sim. Latina toda, né? Só que aí Aham. aconteceu que, quando terminou a pandemia, Uhum. é, as viagens, em vez de aumentar, elas diminuíram. Você vê que interessante, né? Porque aí, É, logo começou a questão do meu pai, que teve o diagnóstico da demência, e aí eu tenho que ficar sim. bastante aqui, né? Porque o Aham. Alessandro, o cuidador, e minhas irmãs e a gente tem que ficar, porque minha mãe Vão também. revezando, né? Olha, isso também é uma outra coisa importantíssima. Ter alguém para ajudar a cuidar, gente, né? Às vezes a gente quer Sim, fazer tudo sozinho, a gente não dá conta. não, E não, nós não não dá temos conta. as técnicas necessárias do cuidado, né? Exato. Então, Uhum. mas nós, ainda bem que nós somos todas da área da saúde, também ajuda bastante, né? Mas a gente se divide bastante, Que e bom. aí eu ainda consigo dar uma fugidinha. Ó, meu marido aí, ó. Estamos aqui em Lençóis Maranhenses curtindo a minha terapia. Olha aí, viu só? Oh, Eu coisa tô boa. aqui, eu tô aqui e o meu marido tá mandando beijo para Thaís lá dos Lençóis Maranhenses. Viu só? Bem-vindo, Geraldo, bem-vindo. Então, mas isso, então, eu acho que um ponto importante para falar aqui para as pessoas, que a minha Uhum. terapia parece que está em dia, e do meu marido também, é que nós temos uma relação de 40 e poucos anos, né? Que nós estamos juntos, entre Sim, namoro e casamento. bastante tempo. Aham. E, com 3 filhos, 2 netos e tal. E aí o que aconteceu? O meu pai adoeceu e eu Sim. entrei num grupo de dança. E eu amo Uhum. esse grupo de dança. Esse grupo de dança é minha terapia, né? Então, inclusive para aguentar, para estar bem, para cuidar do meu pai, eu não Eu posso sei. sair do meu grupo de dança. Então, meu grupo de Eu dança te entendo perfeitamente. Aham. é um grupo competitivo. Depois eu vou contar um pouquinho sobre isso. Mas nós é um grupo 60 a Você mais. entrou assim como quem não quer nada e de repente você se viu ali profissional da dança. Profissional da dança. É assim, é um grupo 60 a mais, é um grupo da melhor idade. Eu entrei quando eu Uhum. tinha 56 anos nesse grupo, porque ela aceita de 55 para frente. E eu Ah, contei aí os você entrou dias, adolescente. Uhum. eu entrei entre as novinhas do grupo. E tô lá, Uhum. né? Então, esse grupo, a gente tem que ter muito compromisso para estar aqui nos ensaios e nas É apresentações. A verdade. gente compete nos festivais, agora em Joinville eles vão competir. Então, o que que acontece? Eu não posso, assim, ficar faltando muito, estar muito tempo ausente, porque a gente tem um Verdade. compromisso. E, além disso, eu não posso sair muito tempo de Curitiba, porque eu tenho que estar aqui presente por causa do meu pai, das minhas irmãs, da minha mãe, que a gente também tem um É, compromisso, né? Então, exato. calhou que foi bom que eu tenho um compromisso aqui em Curitiba, que é essa Uhum. questão do cuidado, mas eu também tenho minha terapia, que é a dança. Então, eu Exato. acabo ficando bastante em Curitiba. Mas o meu marido, ele não tem esse compromisso aqui, assim, de ter Uhum. que estar aqui. E ele quer viajar mais. Então, o que acontece? Ele viaja mais e eu viajo Uhum. menos. Então, Sim. recentemente, nós fizemos uma viagem, que ele ainda está nessa viagem, não voltou, Nossa, que eu ele acompanhei foi. algumas fotos lindas. Aham. Então, ele foi uns 15 dias antes de mim, aqui pela Argentina, norte da Argentina, até lá no Chile, e me esperou lá. Aí eu fui, Uhum. aí nós fizemos lá Chile, Bolívia e Peru. Eu fiquei lá 3 semanas com ele. Só que aí eu Que voltei para legal. Curitiba de avião e Uhum. ele continuou, né? Sim. Então aí ele saiu lá pelo Acre, Amazônia, tá lá, já conheceu Manaus, já conheceu Chapada das Mesas, já foi para Belém do Pará, já foi para tudo quanto é lugar. E agora ele está nos Lençóis Maranhenses. Vamos Então, ver só, né?
eu Uhum. acho que isso é muito legal, né? Esse respeito, tanto dele por mim, Muito. Tão importante, gente, isso. Uhum. de compreender que eu não posso estar o tempo todo, e meu Exato, em relação a ele, de não ficar achando que ele não está aqui, né? Por que que ele não está aqui? exato. Ele não está porque É. ele está realizando o sonho de aposentadoria dele, que é Sim, conhecer o sim. Brasil, a América Latina, né? E eu fico Claro, muito claro. feliz. E a gente mantém esse contato diário aí pelas redes sociais, pela Hoje é internet. muito mais fácil, né? Isso é verdade. Eu lembro que quando a minha tia, né, minha tia-avó, que tinha esse contato muito forte, o meu tio, né, aqui, artista plástico, quando eles viajavam tal, era a espera pelos cartões Uhum. postais, que às vezes a pessoa voltava e você estava lá esperando. Então, e a ligação era caríssima, né? E era Nossa, difícil. Lucas, exato! Hoje não, gente. Hoje ninguém sabe o que que é isso. A gente se vê, né? Conversa com vídeo, é como estar Então, junto, Silvia, né? é uma maravilha. Então, É, é. é muito legal. Então é isso. E aí Uhum. a gente viaja, só que viaja assim. Ele é uma viagem contínua e a minha viagem é vai e vem, e a gente vai se encontrando. É, claro. É uma Exato, viagem equilibrada tua. exato. Equilibra com os compromissos e com Exato. o prazer que eu tenho de estar dançando, né? Aí é outro assunto que não tem. Claro. O assunto Então, da dança. Como foi o encontro com esse grupo, assim, né? esse grupo foi o seguinte: quando eu fazia os projetos sociais lá, que eu falei para você que eu sempre fui extensionista, né? Levava meus alunos muito para projetos sociais. E aí, É. a gente trabalhou num projeto social que a parte externa, assim, era um contraturno escolar, que a criança vai para a escola de manhã e fica à tarde, e vice-versa. Estava muito Uhum. deteriorado, tinha muita pichação mesmo, assim, e Sim. a parte do jardim estava bem complicado lá, lixo e tal. Aí nós resolvemos fazer uma revitalização do espaço do projeto social, e Uhum. aí eles queriam pintar as paredes, eles queriam fazer o grafite, porque é muito presente, né, nessas É, comunidades. É bem claro, presente. claro. E aí eu falei assim, tá, nós vamos pintar as paredes, mas vocês vão pintar o que vocês gostam, personagens e tal. Umas meninas quiseram pintar flores e etc, etc. Tá, cada um pintou um quadro lá, entre aspas, e a gente Uhum. deu para a coordenadora avaliar se podia passar para a parede e tal, e pintamos. E aí fizemos jardim, fizemos um monte de coisa lá, ficou bem legal. E um dos professores que trabalhava com a gente, Uhum. você deve conhecê-lo, porque ele é da banda mais bonita da cidade, o baterista Luiz Borchat. Não sei se Ah, você sei. conhece a banda Uhum. mais bonita da cidade. Então, o professor Luiz é baterista lá. E ele trabalhava comigo nesses projetos sociais. Aí ele Olha falou que assim, legal. Silvia, vamos trabalhar com eles toda a cultura do hip hop. Por quê? Porque o Uhum. grafite é uma vertente da Uhum. arte, né? Aí nós É. trabalhamos as danças urbanas, e aí a gente Uhum. dançava com eles. Nós trabalhamos a parte dos DJs, aí ele trabalhou Sim. beatbox com eles, fazia beatbox, eles amam, porque eles já sabem fazer tudo isso, né? Já sabe Eles fazer. dançam, Faz eles parte da viram. realidade, é isso. Uhum. Pai. Nossa, eles amaram, simplesmente amaram, porque aí era tudo que eles já gostavam, e a gente levou material e tudo, e fizemos essa parte do grafite, Uhum. da música, né? Da Sim. dança, foi muito legal. E aí eu conheci toda a cultura hip hop, porque hip hop é uma cultura que abrange muita coisa, né? Muita É, coisa, é o muito rico, né? a poesia, né? Por causa das rimas Sim. que vão sendo Aham. feitas, não, é muito rica. E daí me apaixonei, falei, nossa. Aí estudamos com ele a história, como é que começou nos Estados Unidos e tal. Então, me apaixonei. Aí,
A Sim. minha filha dança desde 4 anos de idade. Nunca parou. Está com 24, Puxou faz 20 você. anos. É, faz 20 anos que ela dança. E aí ela estava dançando hip hop. Ela começou a Uhum. dançar também. E aí nós começamos a ir num festival que tem aqui em Curitiba, que é o Festival Internacional de Hip Hop de Curitiba. Tem mais de 20 anos. Muita gente nem sabe que existe. Só que Olha. agora que ele está uns 5 anos para cá, que ele está sendo mais divulgado e tendo assim um âmbito Uhum. nacional mesmo. Antes era um pouco mais aqui da região, aqui Curitiba, Santa Catarina, vinha gente, mas agora vem gente do Brasil inteiro para esse festival. Olha, Silvia. Aham. É, é sempre na primeira semana de julho, no Teatro É. Positivo agora. Começou pequenininho, mas Ah, agora já tá lá. e Aham. é, sexta, sábado e domingo tem competição à noite e durante o dia inteiro tem workshop, tem a cidade da dança, tem roupa, tem. Nossa, é tudo que você É imaginar um de hip grande hop. evento. É um grande evento. E Uhum. daí eu e minha filha começamos a ir a partir de 2016, a gente vai. Pelo menos 2 noites a gente vai. Sei. Oi, João. O João vai todo ano com a gente lá no Festival de Hip Hop para me Olha aplaudir, lá, né? falando nisso, já tá entrando gente do hip hop. Aham. Então, aí o que que acontece? Silvia é incrível, ó. A gente começou aí, Conte pra gente. a gente começou em 2016 e tinha um único grupo, porque lá a maior Sim, parte são adolescentes, né? Às 3 noites tá. tem criança, tem as crianças dançando hip hop, que é a coisa mais fofa do mundo, Oh, meu mas Deus. a maior parte são adolescentes e adultos. E o nível do festival é Uhum. cada ano melhor. Aí os jurados vêm dos Estados Unidos, vêm da Europa, é bem legal mesmo. Que E aí legal. Uhum. o E o negócio vai único, ficando profissional. A coisa da. é, Olha aí. o único grupo que dançava que era da melhor idade era esse grupo, chamava Grupo Nicei da Melhor Idade, porque a Nicei patrocinava nessa época. E eu amava, né? Quando eles Sério? entravam, eu ficava maluca, eu falava, eu vou participar desse grupo. Só que só podia entrar com 55 anos, eu me informei, tal. Aí eu fiquei contando os anos. Todo ano eu ia, via eles no festival e ficava contando. Quando eu tiver 55 anos, eu vou entrar nesse grupo. Aí, quando eu fiz 55 anos, estava na pandemia. Olha só. Sim, Quen, 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 quen. Aí, o que meu aconteceu? Deus. Eu comecei a Hum. procurar e não encontrei mais o grupo. Aí, eu liguei para a Nicei, fui atrás, não achei. Falei, bom, por causa da pandemia, com certeza eles devem ter parado, né? Fiquei esperando. Uhum. Aí, quando abriu, né, tudo, o festival voltou, eu fui no festival e a gente sempre procura a noite que tem esse grupo da melhor idade que eu quero assistir. E não achei. Aí eu falei assim, ai meu Deus, deve ter Será que acabado. Aí foi. pararam, né? O que que É, aconteceu? não Uhum. sabia. Aí foi triste pro festival. Cheguei lá, eles apareceram lá e dançaram. Só que tinha mudado o nome. Aí tinha mudado o nome do grupo e é Companhia da Melhor Idade, Cassiane e Cândido. Aí eu anotei, aí a Luísa já foi atrás para mim nas redes sociais, minha filha, já achamos o grupo, já mandei uma mensagem para a coreógrafa, falei, ó, tenho o sonho de entrar nesse grupo desde tá, 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 tá. Aí ela falou assim, vem conhecer a gente, terça e quinta, a gente sai a terça e quinta em tal lugar, tal. Aí eu Ai, fui e nunca mais ótimo. saí. Uhum. Nunca Olha que mais coisa maravilhosa. e tô lá no grupo, e aí eu realizei o meu sonho, que era dançar com eles no FH2, esse festival. Porque eu danço com eles agora, a gente já dançou em Joinville, a gente dança Uhum. todo ano em Piratuba, que tem um festival enorme só de terceira idade. Sim, Tá? você foi descobrindo esses festivais de É, dança com o eu grupo. acho que vocês nem sabem, né, que existe festival de dança só de terceira idade. Então, por exemplo, lá em Joinville tem uma categoria, né, que é 40 a mais, Uhum. 60 a mais, mas tem o festival, por exemplo, em Balneário Camboriú, que é um mega Sim. festival só de terceira idade. É muito legal. Ai, que legal! É. E a gente participa Gostei desses disso. outros. Hã?